meus amigos que me acompanham nos meus vídeos. Eu quero falar com você sobre essa época do ano, que para mim é uma das épocas favoritas, é uma das festas favoritas, porque me traz me traz a reflexão da minha fé, de quem eu sou, que é a Páscoa. A Páscoa surgiu lá no tempo que os hebreus eram escravos no Egito, e ela significa em hebraico Pesach, que quer dizer passagem. E a Páscoa, queridos, ela é o seguinte: quando Deus estava libertando o seu povo do Egito, não foi bem assim. Houve todo um processo de negociação com o faraó, foi muito difícil, e houveram as 10 pragas, 10 tipos diferentes de flagelos sobre a terra. E a última praga foi a pior de todas, que foi a morte dos primogênitos, que foi a morte dos filhos homens mais velhos de cada família. Mas haveria um sinal para livrar determinadas casas, determinados lares dessa praga. E esse sinal, o Senhor Deus, para que os hebreus fizessem, para não passarem por esta tão terrível praga. E era o seguinte: eles sacrificariam um cordeiro, e comeriam esse cordeiro na sua refeição, mas o sangue desse cordeiro seria passado nas portas das suas casas, nos umbrais das portas das suas casas. E isso seria um sinal para que quando passasse o anjo da morte, ele não atingiria aquelas casas que teriam o sangue do cordeiro marcado em suas portas. Logo após tudo isso, houve a libertação deles do Egito, e até o dia de hoje os judeus comemoram a Páscoa, o Pesach. Mas aí veio Jesus, veio o Messias, e nós temos na palavra do Senhor em Colossenses 2,17, que o Antigo Testamento, ele é a sombra das coisas futuras. A realidade se encontra em Cristo Jesus. Então, qual é a realidade, a completude que nós aprendemos com a Páscoa, que a realidade se encontra em Cristo? Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa. Vejam só, Cristo Jesus, na Semana Santa, na sexta-feira antes da Páscoa, ele se entregou como um cordeiro em nosso lugar, no meu e no seu lugar, e foi entregue na cruz do Calvário. E ali, quando ele foi crucificado por volta das 9 da manhã, por volta do meio-dia, o céu escureceu, a própria criação sentiu o que estava acontecendo. E às 3 horas da tarde, quando ele expirou, quando ele disse: está consumado, está totalmente pago, ele entregou seu espírito na cruz, morreu na cruz. O véu do templo se rasgou, o lugar santíssimo ficou descoberto, e ali Cristo morreu em nosso lugar, para que nós, que temos Ele, que abraçamos a fé dEle, que recebemos Ele em nossa vida, não venhamos a morrer eternamente, mas estar com Ele para sempre, com o Senhor. E aí, queridos, quando Cristo morreu na cruz, Ele foi sepultado, anoiteceu o sábado, começou o sábado dos judeus, e aí se estendeu o sábado dos judeus, e no amanhecer do domingo da Páscoa, no amanhecer do domingo do Pesach, o que aconteceu? A pedra do túmulo foi removida, Cristo vive, Cristo ressuscitou, e tinha que ser no domingo de Páscoa, no domingo onde se celebra a entrega do Cordeiro que traz vida, o Cordeiro que se entrega no lugar dos outros para nos dar vida. Cristo é esse Cordeiro. Então, queridos, que aspectos da Páscoa que podem influenciar na nossa vida? Pensando nas nossas vidas como se fossem aquelas casas no Antigo Egito. Aquelas casas no Antigo Egito, elas tinham a marca do Cordeiro nas portas, elas tinham a presença do Cordeiro. A nossa vida, nós temos a presença do Cordeiro Pascal? Nós temos a presença de Cristo em nós? Nós temos o seu sangue vertido na cruz limpando as nossas vidas? Então, que seja esse aspecto da Páscoa a nossa meditação, e que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo falou em Gálatas 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Também quero ler outra passagem que o apóstolo Paulo também ensinou aí para a igreja aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, dos versos 55 em diante, diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se sempre firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a ressurreição de Cristo e que trará a nossa futura ressurreição para estarmos para sempre com o Senhor na glória. Então, é esse aspecto da Páscoa que nós precisamos trazer para a nossa vida. Jesus morreu, se entregou como um cordeiro, assim como no Antigo Egito, cada família tinha que sacrificar um cordeiro para ser livre do mal. Assim nós, Cristo sacrificou-se na cruz em nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar, para nos dar vida eterna, vida no céu, para sempre, onde não haverá tristeza, nem choro, nem dor. E assim, meus queridos, que a Páscoa venha a ser para nós uma reflexão, que a vida de Cristo esteja em nós. Nós servimos e amamos aquele que vive. Cristo está vivo, que a vida dele tenha espaço na nossa vida e que nós deixemos a vida dele transparecer em nós. Que a vida de Cristo se manifeste em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossos pensamentos, o que nós passamos para os outros. E possamos dizer finalmente como o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Feliz Páscoa e até o próximo vídeo!